Hoje o nosso tema é sobre leis. Você já imaginou como que seria o mundo caso não houvesse leis? E como são as leis criadas por nós, seres humanos? Você obedece às leis de Deus? E as leis humanas, você também obedece? Porque num dia o parlamento faz uma lei, mas essa lei permanece? Ou será que depois eles fazem uma medida provisória, que depois ganha uma emenda constitucional e por fim, muitas das vezes, chega a ser alterada, isso dependendo da necessidade deles? E as leis da natureza, por exemplo, como a gravidade, foram criadas por quem? E essas leis podem ser alteradas ou quebradas? Será que a lei de Deus é um fardo pesado ou será que ela serve como uma cerca de proteção para nós? Será que existe alguma lei de Deus que já foi abolida, ou quebrada, ou alterada por Ele mesmo? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre leis na Bíblia. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e ir embora para o vídeo. Nós vivemos cercados por leis. São leis de trânsito, leis políticas, leis militares, leis matemáticas, leis da física, dentre outras. Mas que tipo de leis nós encontramos dentro da Bíblia? Elas podem ser quebradas sem prejuízo nenhum para nós? Eu vou citar aqui alguns exemplos dos 4 tipos de leis que nós encontramos na Bíblia. O primeiro exemplo está lá em Êxodo, no capítulo 21, verso 22, onde cita um exemplo de lei civil e militar, que servia para a proteção do povo, ou seja, era uma lei necessária para evitar brigas e confusões no meio do povo. O segundo exemplo está no livro de Levítico, capítulo 1, verso 4. Lá está um exemplo de lei cerimonial, também chamado de ordenanças. Essa lei envolvia sacrifício de animais e rituais que aconteciam dentro do santuário. Essas leis elas eram específicas para o santuário. Em Levítico 11 nós temos o terceiro exemplo. Esse capítulo inteiro ele trata das leis sanitárias, também chamada de lei de saúde. Essas leis visavam a felicidade e o bem-estar do povo, para evitar doenças e também a falta de higiene no meio do povo. O quarto exemplo aparece em Êxodo, no capítulo 20, verso 3 ao 17, onde tábuas de pedras carregavam a lei moral, também chamada de os 10 mandamentos de Deus. E os 10 mandamentos ele tem como autor e escritor o próprio Deus. Deus revelou seu caráter por meio de 2 tábuas de pedra, onde escreveu com seu próprio punho e com seu próprio dedo as 10 leis, essas leis que nós chamamos de leis de ordem moral. Porque quando Deus escreve nossos pecados, Ele escreve na areia. Portanto, podem ser facilmente apagados. Mas os mandamentos de Deus, Ele escreve na pedra. Portanto, são eternos. E nada, nem ninguém, pode alterá-los ou apagá-los. Deus escreveu por 2 vezes as tábuas, pois as primeiras tábuas que tinha sido escrito por Deus foram quebradas por Moisés. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos, nem as primeiras tábuas que foram quebradas e nem as segundas tábuas. E se foi Deus quem escreveu essas leis na pedra, será que elas podem ser alteradas por algum ser humano mortal? E com a morte de Cristo lá na cruz, alguma lei foi alterada, abolida ou encerrada? Com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo ao santuário celestial, as leis relacionadas às cerimônias do santuário terrestre acabam perdendo seu significado. Ou seja, nós não precisamos mais chegar a Deus por meio de sangue de animais, intermediados por um sacerdote humano. Até porque, agora nós podemos nos dirigir diretamente a Cristo, que já está lá no santuário celestial. Jesus Cristo, no seu famoso Sermão do Monte, anunciou que quem quer que ousasse anular a lei de Deus, quer por preceito ou por exemplo, não entraria no reino de Deus. O que Jesus na verdade veio abolir aqui na terra foi as obras do nosso inimigo espiritual, e não as leis do seu Pai. Quem na verdade sempre quis abolir os mandamentos de Deus foi o inimigo de toda a humanidade, desde a época que ele morava lá no céu. Jesus, na verdade, nunca teve a intenção de se levantar contra as leis do seu Pai e de alterá-las. A atitude de Jesus com relação à lei de seu Pai foi uma atitude de obediência, uma atitude de guardar,
e de cumpri-las com toda alegria, justiça e paz diante dos seres humanos. Muitos erroneamente ensinam que a fé anula os mandamentos de Deus. Dizem que se tem fé, não precisam obedecer. Mas é exatamente ao contrário, pois aquele que tem fé confirma o verdadeiro papel da lei como revelação da vontade de Deus e dos princípios eternos da moral. E se nós pararmos para refletir no que Jesus espera dos seus filhos, nós chegaremos à conclusão de que o supremo objetivo da vida é reconhecer a Deus como Criador, mantenedor e Salvador de toda a humanidade. E qualquer pessoa que chegue a essa conclusão será levada a uma gratidão pelo reconhecimento do poder desse Deus. E não existe maior agradecimento do que você obedecer a alguém. Um pai e uma mãe se sentem honrados quando são obedecidos por seus filhos. Filhos obedientes a seus pais são filhos felizes. E nós devemos obedecer a Deus como Ele nos pede, e não como nós achamos melhor. Mas será que existe algum benefício em obedecer a Deus? Porque nós passamos a vida inteira obedecendo pessoas. São os nossos pais, os professores, as leis humanas. Nós devemos entender que a obediência à lei de Deus não nos leva à salvação, porque ela não é a causa, mas sim o resultado da salvação. Não se observa a lei para ser salvo, mas sim por já ser salvo. A obediência é uma consequência natural daquele que foi salvo. Jesus, certa feita, fez um resumo de toda a lei, em Mateus 22, 36 ao 40. E o resumo que Jesus fez sobre a lei do seu Pai Celestial, foi em amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Em outras palavras, se a obediência a Deus não vier acompanhada de amor, ela não faz sentido. Não há sentido em ser legalista. Jesus não tem intenção de impor regras sobre as pessoas. Ele primeiro quer que as pessoas experimentem o seu amor por elas. É esse o sentido da obediência. Amor. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.